Oi gente, aqui é a Vê do Paranauê Literário e hoje eu vou falar sobre The Last Days of Jack Sparks, ou Os Últimos Dias de Jack Sparks. Eu encontrei esse livro pela lista de Top 10 do Goodreads, aquela votação para os melhores do ano. Estava na categoria de terror, e eu nunca tinha ouvido falar do livro ou do autor, e eu escolhi esse livro pelo motivo que eu achei a capa muito bonita. Eu gostei muito das cores da capa, que não dá pra ver aqui no Kindle, mas a gente vai pôr a versão coloridinha aqui. Eu comprei esse livro assim, bem caindo de paraquedas. É o primeiro livro que eu leio no Kindle. E basicamente uma história de terror suspense sobre um escritor, que é o Jack Sparks. E ele escreveu já vários livros sobre alguns assuntos meio controversos, como gangue, e ele se infiltra na gangue, assim, pra viver o dia a dia da gangue. Sobre drogas, que é um livro que ele fica usando drogas, ele fala sobre como quer usar cada droga diferente. E aí ele decide escrever um novo livro, que é o Jack Sparks sobre o sobrenatural. E a história desse livro, que é o último dia do Jack Sparks, spoiler, ele morre no final. Não, deixa o spoiler pra depois, ou isso não é importante? Não é porque tipo, tá no nome do livro. Ah, tá bom. Esse livro que a gente tá lendo é escrito pelo Jack Sparks, com algumas intervenções do irmão dele. Porque como dá pra adivinhar pelo nome do livro, que é Os Últimos Dias de Jack Sparks, ele morre no final. E aí, nessa história, ele vai investigar assuntos sobrenaturais. E a ideia é que ele é um cara ateu, aquela pessoa assim, bem com ego lá na lua, que se acha o fodão e todo mundo é uma merda. Ele acha que ele é super foda pra caralho, porque ele tem 200 mil seguidores no Twitter e ele faz uma super questão de reforçar isso ao longo do livro. Mas acaba sendo legal porque puxa um pouco pra essa parte de ser um livro bem moderno. Então você consegue sentir que é um cara que tá vivendo em 2016, que ele tem as redes sociais, ele tem um contato com os fãs. E eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha lido um livro que puxasse mais pra esse lado. Mas aí, voltando um pouquinho pra história, ele vai escrever sobre o sobrenatural. E ele quer falar que é um cara ateu abordando temas de sobrenatural com a mente aberta. Só que ele fala que vai abordar com a mente aberta e logo do começo você já percebe que não é bem desse jeito. Então já começa a ficar uma dica que tem algumas coisas meio estranhas, secundárias rolando ali. No começo do livro, ele segue um padre para um exorcismo de uma menina. E aí ele tá lá no exorcismo, a menina tá se contorcendo como se fosse o Circo do Soleil. E ele começa a rir. Tipo, ele tem uma crise de riso no meio do exorcismo. E a partir daí a história vai avançando, vai abordando o assunto além do exorcismo de fantasmas, de espíritos, de demônios, e sem ficar de uma forma muito apelativa, sem ficar parecendo aqueles documentários que passam no meio da noite na televisão de do fantasma no seu porão que quer falar contigo. Sci-fi, né? É, bem sci-fi. Ou ENI, na moral. Eu tava pensando no ENI. Investigadores sobrenaturais. É muito engraçado. O livro tem uns trechos muito divertidos. É uma coisa, me cativou bastante a leitura, especialmente no começo, na primeira parte. No segundo terço do livro eu acabei dando uma desacelerada. A única coisa que eu diria assim, ainda sem entrar em spoiler, que talvez seja um porém para algumas pessoas, é que esse livro não me deu muito medo. E lendo as resenhas do Goodreads, tinha muita gente falando que, nossa, eu não conseguia sair do quarto pra ir no banheiro depois. E tipo, eu não fiquei com muito medo. Eu não sei se é por cinismo meu, ou também por não ter tanto hábito de ler livros de terror e me assustar, assim, lendo algumas poucas linhas sobre isso. Os únicos livros de terror que eu li além desse foram O Iluminado, que eu fiquei com medo em algumas partes, e Louca Obsessão, que não me deu muito medo, foi mais questão de nojo mesmo. Mas esse livro é muito divertido, eu acho que vale muito a pena ler. Eu não sei se tem em português, o que é um porém, infelizmente, mas tem a versão em inglês na loja do Kindle. Eu não sei se tem algum PDF em português. Mas é uma abordagem muito interessante para um livro de terror. Porque entra em vários assuntos, o personagem é muito interessante, o desenvolvimento da história é de um jeito muito legal. E depois de ler, eu fui procurar o autor e eu descobri que ele é um cara assim super novo, de questão de livros publicados, ele tem pouquíssimas coisas fora. Ele tem uma conta no Patreon, que é um lugar que não sei se vocês conhecem, que você vai para pedir financiamento para os seus fãs. Então geralmente é youtuber que tem, ou escritor. E aí pode ser que a cada vídeo que você lança, ou a cada livro que você lança, você ganha uma certa doação dos seus fãs. Então, tipo, ele é muita gente como a gente. Ele tem 1.600 seguidores no Twitter, ele é muito pequenininho, eu achei isso muito fofo. Porque eu acho que esse é o primeiro livro que ele publica mesmo. E é um cara que eu pretendo ficar de olho nos próximos livros que ele lançar. Ele tem alguns contos também, eu fiquei interessada para ler. Porque ele tem um jeito bem divertido de escrever, um jeito diferente de abordar a história. Quando chega no final, você fica com aquela vontade de voltar atrás e ficar relendo. Entrando agora em um pouco de spoiler, na parte que aparece o fantasma, que ele começa a andar com a Maria. Eu não tinha medo da Maria, pra mim a Maria parecia mais uma das acrobatas do Circo du Soleil.
Tipo, era isso na minha cabeça. Eu não tinha medo nenhum do demônio. Pra mim, ela era só uma menina meio contorcida. Muito bom. Mas eu achei a história muito legal. O cara, ele escreveu umas coisas pro Doctor Who. E quando você chega no final, você percebe muito que ele escreveu coisas pro Doctor Who. Começa a fazer muito sentido que ele escreveu aquilo. E é muito foda, tipo, a forma como volta, como todas as pontas da história se amarram. Isso eu realmente achei muito genial. Então é um livro que eu recomendo, é bem legal, é bem divertido, é aquelas leituras assim que dá pra você sentar suave e ficar lendo de tarde de noite, você já acaba o livro porque você não quer soltar. E acho que é isso então, gente. Por hoje eu paro por aqui. É bom estar de volta, que eu tava viajando, né? Aí a cor do cabelo atual é essa. Veremos como será no próximo vídeo. E a gente se vê da próxima vez. Não se esqueçam de curtir, compartilhar aquele Paranauê todo que vocês já conhecem. Obrigada, gente. Beijo!